Olá pessoal, de volta aqui para darmos continuidade à aula 13. E nesta parte da aula, ou seja, a parte 2, nós vamos tratar de mostrar exemplos, não é, com cálculos, exemplos daqueles conceitos, daquelas definições que a gente viu na aula anterior, só que empregando as fórmulas, né, e fazendo cálculos com essas fórmulas, não é, como indicado na aula anterior, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Muito bem. Então, como vocês podem observar, eu já coloquei aqui a capa do nosso slide com essa imagem em vermelho aí, não é? Com esse exemplo de gráficos, não é? Num sentido negativo, para alertar vocês que investir em renda variável é muito arriscado, é muito perigoso, não é? E você precisa ter nervos, ter estômago forte para poder, digamos, se manter firme nas horas dos grandes desafios que o mercado apresenta. Mas vamos para os conceitos dos quais falei na aula 1. Vamos lá. Então, o primeiro conceito é o conceito de calcular o índice preço-lucro por ação, o LPA, tá certo? Então, o preço-lucro, ou o PL, é o indicador mais usado para a gente avaliar o quão atrativo está o preço de uma ação no mercado, né? Se comparado ao preço de ações de outras empresas do mesmo setor. Vamos lá, setor elétrico, né? Setor de petróleo e gás, setor financeiro, né? Vamos lá, vamos pegar duas empresas do mesmo ramo, não é? E calcular, né, qual é, digamos, a melhor proposta para a gente começar a investir ali. Em geral, se o resultado do cálculo do PL é baixo, a ação está com um preço atrativo, né, no mercado, ou seja, ela está barata. Nesse caso, há um potencial de compra, tá certo? Há um potencial de compra. A fórmula é a seguinte: P, né, PL, né, ou P sobre L, igual a cotação da ação dividido pelo lucro por ação, tá certo? Então eu trouxe aqui um exemplo. Imagine que uma ação é cotada a R$20. O lucro líquido anual por ação é de 4. Então, se eu for fazer esse cálculo, né, o P sobre o L, o preço sobre o lucro, né, então eu vou dividir o quê? 20 por 4, isso vai dar 5. Portanto, gente, o PL de 5 é baixo, né? Então o preço está atrativo para a gente comprar. Agora, a gente precisa saber que também isso significa que o preço que o investidor vai estar pagando, ou o preço que o investidor vai estar pagando aí, né, por uma ação, será recuperado em torno de 5 anos. Então vai demorar um pouco, por quê? Porque a ação está muito barata, né? E aí você vai precisar do tempo para poder ter esse retorno. Retorno significa lucro, viu, pessoal? Recuperar isso aí, não é? Ganhando aí um pouquinho acima, tá bem? Então, primeiro cálculo, né? É o preço sobre o lucro da ação. E aqui tá um exemplo bem práticozinho, tá certo? Bem, o segundo é calcular o preço vezes sobre o valor patrimonial por ação. É o P, né, dividido por VPA, né, o valor patrimonial por ação. O P sobre VPA é o indicador que nos mostra quanto o investidor está disposto a pagar pelo ativo. Quanto mais elevado o indicador, mais cara a ação, tá certo? A fórmula é essa aqui, ó. P dividido por VPA, né? Ou seja, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação. Então, o VPA, não esqueça, é o patrimônio líquido, né? Dividido pelo número total de ações, tá bom? Então, aqui tem um cálculo do P sobre VPA, tá bom? Imagine que a ação da Petrobras, a Petro 4,
está sendo negociada a 30 e o valor patrimonial por ação dela seja de R$ 40. Quando eu divido 40 por 30, o PVPA vai ser de 0,75, né? Portanto, seguindo o exemplo acima, a gente pode assumir que esta ação está sendo negociada com um desconto patrimonial da ordem de 25%. Então, o preço está excelente. Está excelente. Tá certo, pessoal? Então, é claro que o investidor, o mercado, está disposto a pagar, né, por esta ação para poder obter lucro mais adiante. Tá certo, pessoal? Bem, aqui tem um exemplo 2. Imagine que a ação da Petrobras estaria sendo negociada no mercado a R$ 50 e o valor patrimonial é de 38. Neste caso, ao dividirmos 50 por 38, teríamos o resultado apurado de 1,31, tá certo? Então, esse resultado aí é um resultado já um pouco mais difícil, né? O preço está acima de 1, né? Esse valor aí já torna o investidor um tanto mais, digamos, precavido, né? Meio sem ânimo para comprar essa ação. Vamos adiante. Calcule o EBITDA, né? Ou Lagida, em outras palavras. Este é um indicador financeiro originado a partir da relação de dois importantes indicadores. O EV, que representa o valor de mercado de uma empresa, ou Enterprise Value, e o EBITDA, que é o Earnings Before Interest, ou taxas, depreciação e amortização, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, né? Em língua, digamos, vernácula, né? No nosso português. Então, o EBITDA, ele reflete a geração de caixa operacional positiva de uma empresa, demonstrando que a empresa obteve mais entradas em seu caixa do que saídas. A fórmula é essa aqui, ó, EBITDA igual a lucro operacional líquido, mais juros, mais impostos, mais depreciação, mais amortização, tá certo? Então, primeiro, calcula-se o lucro operacional. O lucro operacional é receita líquida menos os custos das mercadorias comercializadas, mais despesas operacionais, mais despesas financeiras líquidas. Depois, calcula-se o EBITDA. Então, o EBITDA é igual a lucro operacional antes do imposto de renda e receitas, despesas financeiras, mais depreciação, mais amortização. Então, assim, é muita conceituação, é muita formulazinha que a gente vai entender agora. Tem um exemplo aqui. Imagine que a Petrobras, né, tenha a seguinte situação financeira. A receita líquida de 300 bilhões, o custo de mercadorias vendidas foi de 7 bilhões, as despesas gerais foi de 5 bilhões, as despesas com vendas 6 bilhões, despesas com depreciação 8 bilhões, despesas com amortização 3 bilhões e despesas administrativas 2 bilhões. Primeiro calcula-se o total de despesas, que na Petrobras é de quanto? De 24 bilhões. Pode calcular, 5 mais 6, veja lá, 5 mais 6, depois mais 8, mais 3, mais 2. Isso vai dar 24, tá certo? Então a gente calculou o que é o total de despesas, não é isso? Pronto. Em seguida, é preciso calcular o valor do lucro operacional. Então a gente tem 300 bilhões aí, não é isso? Que é a receita líquida. Então, menos os custos de mercadorias vendidas, mais o cálculo total de despesas, que é 7 bilhões, mais 24 bilhões. Olha os 7 bilhões aqui, observe aqui, ó, os 7 bilhões, que é o custo de mercadorias, mais os 24 bilhões, que é o total de despesas, tá certo? Então, isso vai dar, no total, veja, eu diminuí abstrair, né? Diminuir dos 300 bilhões e
todos esses valores aí, né, que vai dar 31 bilhões, então isso vai dar, no total, 269 bilhões de reais. Enfim, faz-se o cálculo do EBITDA. O EBITDA é lucro operacional, que é 269 bilhões, mais as despesas com depreciação, despesas com amortização, que é 8 bilhões mais 3 bilhões, né, igual a 280 bilhões a receita líquida. Então, aplica-se no exemplo, então, aplicando no exemplo, nós temos EBITDA de 269 bilhões mais 8 bilhões mais 3 bilhões. É igual a quanto? 280 bilhões dividido por 300 bilhões, que é a receita líquida. Não é isso? Isso vai dar 0,933, tá certo? Quando o valor do EBITDA aumenta, significa que a empresa é eficiente e tem boa produtividade, pessoal. Ao contrário, quando diminui, claro, isso indica o quê? Não há crescimento na empresa. Nesse caso aqui, houve crescimento. Nesse exemplo específico da Petrobras, houve crescimento, tá certo? Bem, o outro cálculo é o cálculo do ROI. ROI significa Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido. A finalidade é medir a capacidade que uma companhia tem de gerar valor para si mesma e para quem investe nela, no caso nós investidores. Nesse tipo de análise, quem está investindo avalia os dados financeiros e gerenciais de uma empresa antes de decidir pela compra de suas ações, tá certo? Então a fórmula é ROI igual a lucro líquido dividido por patrimônio líquido, tá certo? Então, um exemplo. Estamos diante de uma dúvida sobre qual empresa investir e que, entre duas opções interessantes, ambas têm lucro líquido de 200 mil, tá certo? Quanto ao patrimônio líquido de cada um, a empresa 1 tem 400 mil e a empresa 2, 670 mil. Então, o ROI da empresa 1 é igual a 200 mil dividido por 400 mil. Isso vai dar o quê? 0,5 ou 50%, tá certo? O ROI da empresa 2 é 200 mil dividido por 670, que é igual a 0,29 ou 29%. Ou seja, no primeiro caso, a cada R$1 que eu investir, eu vou ganhar o quê? O ganho vai ser de 0,50 e na segunda cai para 0,29. Estão entendendo isso, pessoal? Então, como é importante você calcular o ROI para saber, né, onde você está se metendo. E por fim, é preciso calcular, levar em consideração o cálculo do dividend yield, tá certo? Que é um outro importante indicador de análise fundamentalista, sobretudo para quem busca aplicações com foco em dividendos. Eu, por exemplo, né, invisto em ações, só compro ações e fundos imobiliários. Ações que me dão dividendos e, claro, fundos imobiliários que me pagam dividendos todos os meses, né? Então, eu sempre faço esses cálculos, olho direitinho e faço as compras necessárias. Mas vamos continuar. Vamos lá. Ele mostra a nós analistas, né, a nós investidores, o retorno em proventos gerado nos últimos 12 meses, né, com base em cotações atuais. Calculando, né, como é que se calcula o dividend yield? Dividend yield é igual a dividendos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação, né? Em outras palavras, vamos para um exemplo. O exemplo é o seguinte: imagine que eu tenha Petrobras na minha carteira, certo? De ações. E neste ano, a empresa, ela me pagou aí R$5 de proventos por cada ação que eu tenha, tá bom? Então, suponha que o preço do ativo estivesse lá em R$45. Então, eu calculo R$5, né? Que é o preço do dividendo, dividido por 45 é igual a 0,111. Multiplicado por 100, né? Isso aí vai dar quanto, gente? Vai dar 11,1. Nesse caso,
o dividend yield seria de, né, 11,1. Então, esse percentual mostra que, né, cada ação retornou para mim, né, em dividendos 11,1. E isso é excelente, pessoal. Isso é muito bom. Tá entendendo? Então, assim, é muito simples, não é? Claro, inicialmente a gente precisa ter o domínio desses conceitos, o domínio desses cálculos aí. Mas depois que a gente, digamos, começa a praticar, né, começa realmente a colocar, né, no batente cada um desses aprendizados, né, a gente cria, portanto, uma rotina tão simples, né, que você nem mais percebe as dificuldades desses cálculos e acaba, né, fazendo as escolhas corretas. E é isso, né, que nós propomos nessas duas aulas sobre investir em renda variável. Considere os conceitos, considere os cálculos antes de você lançar mão de investimentos em renda variável, tá certo? Então, eu espero que vocês possam aproveitar, né? Se eu fui muito rápido, né? Se o assunto é muito complexo, dá uma paradinha, volta, vai vendo, cálculo, conceito por conceito, cálculo por cálculo, né? E faça um paralelo com as ações, né, ou os fundos imobiliários que você está tentando ou está pensando comprar, tá bom? Agradeço profundamente, espero que vocês tenham aproveitado e lembre-se que a gente não indica, digamos, investimento, não recomenda investimento, né, nem na letra A, nem na letra B, nem em fundos de renda fixa, nem em fundos de renda variável. A gente apenas educa. Esse é o nosso papel aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.